Bom, o artigo que nós escolhemos é um artigo que fala sobre a lecanemab, que é um medicamento aí que estava sendo usado aí na doença de Alzheimer. A matéria é tecnologia farmacêutica e a gente resolveu estar pegando esse artigo porque a gente viu uma questão no simulado do ENAD que falava sobre esse medicamento. Então foi o que nos interessou a estar escolhendo esse artigo. Bom, introdução. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência e é uma doença cerebral degenerativa caracterizada pela perda progressiva de habilidades cognitivas, como memória, linguagem, navegação e resolução de problemas de função física. Alterações neuropatológicas características da doença de Alzheimer são o aparecimento de placas difusas e neuríticas, marcadas por depósito de alfa-beta extracelular e emaranhados neurofibrilares, compostos pelo acúmulo intracelular de proteína tal hiperfosforilada que se presume levar a danos e, em última análise, morte de neurônios. Atualmente, cerca de 47 milhões de pessoas vivem com demência em todo o mundo e esse número triplicará até 2050, onde se acredita que a doença de Alzheimer é responsável por 50 a 70% das pessoas com demência. Seu diagnóstico é baseado principalmente na avaliação clínica por profissionais especializados, testes neuropsicológicos que requerem neuroimagem e monitoramento de biomarcadores. Por exemplo, imagens cerebrais, como o uso da ressonância magnética, ou tomografia por emissão de pósitrons, PET, e proteínas no fluido cérebro-espinhal. Aqui nós temos a imagem aqui dos exames que são utilizados, né? Que é a ressonância magnética. Tá aqui. O PET scan, que é a tomografia por emissão de pósitrons. E aqui está uma imagem de como sai depois de feito o exame. Meu nome é Priscila, eu vou dar continuidade na introdução do nosso artigo. Para o diagnóstico de Alzheimer, propunha-se a classificar as pessoas com demência em 3 classificações: demência provável, demência possível e demência provável ou possível, com evidência no processo físico-patológico da doença. A doença de Alzheimer é caracterizada pela perda de memória e outras habilidades cognitiva que podem interferir nas atividades diárias. O maior fator de risco é o aumento da idade. Geralmente, desenvolve-se a partir dos 65 anos e é uma doença progressiva, onde estima-se que a pessoa viva entre 4 a 8 anos após o diagnóstico. Foram descritos 7 estágios clínicos da doença, onde o estágio 1 apresenta comportamento normal, assintomático, até o 7º, declínio muito grave, onde perdem-se habilidades e é uma doença que não tem cura. O tratamento compreende medicamentos para adiar o agravamento dos sintomas e proporcionar qualidade de vida. Olá, meu nome é Bárbara. Eu vou falar sobre o objetivo e o que é o lecanemab. O objetivo deste relatório é avaliar brevemente quanto aos parâmetros de eficácia, segurança, custos e recomendações disponíveis sobre o uso de lecanemab em portadores de Alzheimer. O lecanemab é um anticorpo monoclonal de imunoglobulina gama-1 humanizada, dirigido contra formas solúveis e insolúveis agregados de beta-amiloides, que são peptídeos com 36 e 43 aminoácidos, e o principal constituinte das placas de amiloides observadas no cérebro é uma característica fisiopatológica definidora da doença de Alzheimer. O uso deste medicamento reduziria as placas beta-amiloides. O lecanemab consiste em um frasco para injetáveis de dose única, com solução de 500 mg em 5 ml e 200 mg em 2 ml, 100 mg por ml. A dose recomendada é de 10 mg por quilo, via intravenosa, com filtro em linha terminal de 0,2 micron, de baixa ligação a proteínas, uma vez a cada 2 semanas. Meu nome é Juliana e eu vou estar dando continuidade. Antes de iniciar o tratamento, deve confirmar a presença de patologia AB e obter uma ressonância magnética cerebral no último ano para avaliar a normalidade de imagens pré-existentes relacionadas à amiloide. Deve também obter uma ressonância magnética antes das infusões 5, 7 e 14 para avaliar a presença por área. É autorizada pela FDA em julho de 2023, enquanto a agência europeia está atualmente avaliando.
o FDA autorizou a comercialização de forma acelerada em pessoas com Alzheimer e comprometimento cognitivo leve ou em estágio de demência, doença leve, e a aprovação continuada para essa indicação pode depender da verificação do benefício clínico ou em um ensaio confirmatório. Foi realizada, aqui na parte de métodos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em algumas empresas, né? São empresas com instituições científicas, agências reguladoras, financiadores de saúde e agências de avaliação tecnológica em saúde. Nisso tudo foi dada prioridade à inclusão de revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, avaliação de tecnologia em saúde e diretrizes de prática clínica de alta qualidade metodológica. Então, aqui nessa última parte, aparece ali a data, que foi no dia 26 de julho, onde que foi a data de busca de informações, né? E foi utilizada também algumas estratégias de buscas, que é como diz aqui no slide, algumas estratégias, né? Meu nome é Esther e vou falar um pouco sobre resultado e discussões. Foi encontrada uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados em andamento para tecnologia na indicação avaliada, e um estudo observacional em andamento, mas ainda que não foi publicados os resultados. Em 2023, publicaram uma meta-análise com o objetivo de avaliar a eficácia e segurança da lecanemab em adultos com Alzheimer. Foram incluídos no estudo 3 fases, 1 de fase 1, 2 de fase 2 e 1 de fase 3, comparando lecanemab versus o placebo, envolvendo 3.108 pessoas com Alzheimer precoce, sendo 1.695 pessoas em uso de lecanemab e de 1.913 pessoas com uso do placebo, e uma pontuação geral de demência de 0,5 ou 1, de acordo com o subgrupo clínico, que acabou comprometendo o cognitivo leve devido à doença ou demência relacionada ao Alzheimer. Os participantes do estudo na fase 3, com faixa etária entre 50 e 90 anos e gravidade da doença de leve a moderada, foram diagnosticados com comprometimento cognitivo leve, com probabilidade intermediária, atendendo os critérios clínicos básicos. O desfecho primário foi uma pontuação validada para o estadiamento da demência, com maior utilidade em comparação ao CDR no acompanhamento de mudanças dentro e entre os estágios da gravidade da demência. Meu nome é Tatiane e eu vou dar sequência ao resultado de discussão da fase 3. Lecanemab obteria outras diferenças relevantes em relação ao placebo para outras pontuações, como a pontuação composta da doença de Alzheimer, a DAS-COG-14, a avaliação da doença de Alzheimer escala e a diminuição das placas alfa-beta. O total de eventos adversos e eventos graves no estudo da fase 3 foram maiores no grupo lecanemab, 6 óbitos versus 7 óbitos do grupo placebo, sendo suas causas infarto do miocárdio, macrohemorragia cerebral, acidente cerebrovascular, insuficiência respiratória e Covid-19. 12,6% das pessoas do grupo lecanemab apresentaram ARIA, que é a anomalia de imagem relacionada à amiloide, devido a edema ou derrame, ARIA-E, versus 1,7% do grupo placebo. 17,3% apresentaram microsangramentos cerebrais ou siderose superficial localizada, refletindo hemorragia prévia, ARIA-H, comparável a 9% do grupo placebo. 26,4% dos pacientes apresentaram reações relacionadas à infusão do lecanemab. Fifty et al. Publicou em 2023 que uma pessoa faleceu com Alzheimer em tratamento com lecanemab, desenvolveu múltiplas hemorragias, convulsões intracerebrais agudas após a administração intravenosa
do ativador tecidual de plasmogênio, TPA, para o tratamento da síndrome do acidente vascular cerebral isquêmico agudo. O paciente em questão tinha 65 anos e estava participando da fase aberta. Recebeu 3 infusões de lecanemab, sendo a última infusão administrada 4 dias antes do AVC. A autópsia mostrou extensas hemorragias intraparaquimatosas multifocais, angiopatia amiloide cérebro, alterações neuropatológicas da doença de Alzheimer e vasculite, doença histiocítica difusa com vasculopatia necrosante, envolvendo deposição de amiloide apenas por dentro das paredes dos vasos sanguíneos. Meu nome é Maikele e eu vou falar sobre a conclusão desse estudo. As evidências que apoiam a aprovação da comercialização pelos Estados Unidos de lecanemab para o tratamento de pessoas com doença de Alzheimer baseia-se em um único ensaio clínico randomizado de fase 3. Esse estudo ele mostrou que seu uso comparado com o uso de placebo poderia melhorar algumas pontuações a médio prazo. Nenhuma evidência foi encontrada sobre o real benefício clínico que essas melhorias implicariam e se elas são mantidas a longo prazo. E nenhum benefício em outros desfechos clínicos relevantes para a patologia. O tratamento apresentou reações adversas maiores comparadas com o placebo, relacionado à infusão e anormalidades de imagem amiloide com resultados graves em pessoas com homozigotas.